Seja bem-vindo a essa quarta aula do seu curso de exegese em Apocalipse. Eu achei que eu conseguiria cobrir na aula anterior os capítulos 4 e 5, mas eu me empolguei falando do capítulo 4, então estamos fazendo uma aula separada para o capítulo 5. No capítulo anterior, nós vimos então que João foi transportado para o céu e ali no céu ele teve essa visão do trono de Deus. O trono de Deus é totalmente central nessa visão e todas as coisas que são faladas no capítulo são faladas em referência ao trono de Deus. Então você tem o trono e em volta do trono existe um arco-íris, em volta do trono existem 24 tronos com 24 anciãos, no meio do trono, em volta do trono, 4 criaturas, do trono saem raios, relâmpagos e vozes, aliás, raios, relâmpagos e trovões. Na frente do trono existem 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus, e também na frente do trono existe um como que mar de vidro que João vê. Como que seria possível pregar num texto como esse? Bem, é possível falar a respeito de 3 aspectos. É possível falar sobre a santidade de Deus, embora esse seja o segundo. É possível falar sobre a majestade de Deus. E é possível falar também a respeito da dignidade de Deus. Deus é apresentado como sendo alguém majestoso, Deus é apresentado como sendo alguém santo, é isso que os 4 seres viventes dizem: santo, santo, santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, e Deus é apresentado como digno, é isso que os 24 anciãos, os 24 presbíteros dizem, que ele é digno de receber a honra, a glória e o poder, porque ele é o Criador de todas as coisas. Um outro aspecto que tem a ver com esses três atributos, tem a ver com, note quantas coisas existem em volta do trono, na frente do trono, coisas que impedem o acesso de João a esse trono. João não tem acesso, ele não tem como chegar perto desse trono. Então, esse Deus, ele, além de majestoso, santo e digno, ele é apresentado como sendo totalmente transcendente. Ele é o todo-poderoso, ele é o transcendente, aquele que é totalmente diferente, totalmente à parte da criação, aquele que é totalmente digno, totalmente Senhor dos senhores, Rei dos reis. O que nós temos, portanto, é um texto de grande louvor, de grande adoração ao nosso Deus, e seriam esses os sentimentos que nós queremos criar, provocar no povo de Deus ao pregar a respeito desse texto. Sentimentos de adoração ao Senhor, sentimentos de grande louvor àquele que se assenta no trono. Quando nós chegamos no capítulo 5, existe, na verdade, uma continuidade perfeita do capítulo 4 para o capítulo 5. E agora, então, João nos diz, Kai Eidon. Essa expressão Kai Eidon é importante, porque essa expressão vai se repetir algumas vezes no nosso texto. Note aqui, só de fazer a pesquisa aqui no Logos, ele já salienta aqui, não é? Coloca uma marca especial em todas as ocorrências. Kai Eidon no 5:1, Kai Eidon no 6:1, depois nós temos Kai Eidon no 6:1, não, no 5:6, não é? Vamos confirmar. Kai Eidon no 5:6, depois Kai Eidon no 5:11, e creio que temos mais um, não no 5 mais, o 6 é que começa com Kai Eidon. Fica claro, então, que a expressão Kai Eidon, ou seja, e vi, é uma expressão que João usa para
fazer pequenas quebras na descrição que ele está fazendo daquela visão que ele teve. Então, João está vendo todas essas coisas em espírito, e ele vai relatando essas coisas para nós, e ele faz pequenas quebras em novas coisas que ele vê, ou na maneira de nos narrar aquilo que ele está vendo. Ele diz, e eu vi, e eu vi, e eu vi, e cada um desses Kai Eidon é uma nova quebra naquele texto, não necessariamente uma quebra de perícope, mas uma quebra, pelo menos, de seção dentro da mesma perícope. Então, o que é que João viu? Aliás, aqui está o segundo. Eu estava lembrando que existiam 4. No 5:2 existe o outro Kai Eidon. E vi epitendexian, na mão, sobre a mão daquele que se assenta sobre o trono, biblion, um livro, gegramenon, um livro que foi e está escrito, se a gente usar a concepção do perfeito, uma concepção um pouquinho mais antiga, concepção mais atual, que os linguistas fazem do perfeito, é um pouco diferente disso, mas isso é uma discussão enorme. Qual é o verdadeiro significado do tempo verbal perfeito? Qual é o verdadeiro aspecto do perfeito? Ou se tem só a ver com a ênfase muito mais do que com qualidade de ação? Essas são as discussões a respeito do perfeito hoje em dia. Mas o fato é que aquele livro estava escrito por fora e por dentro, e ele katesphragismenon, ele era selado com esphragisin heptá, ou seja, nós temos um livro que é selado por fora e por dentro, e ele está selado com 7 selos. Deixa eu ver se eu consigo encontrar um material aqui a respeito disso. Eu escrevi algo pequeno sobre isso, e o meu interesse é mais na imagem que eu tenho ali destes selos. Selos no Apocalipse, ótimo. Vamos ver se abre com certa rapidez, pelo menos. O que era esse livro com 7 selos? Na verdade, o que não, mas como era esse livro com 7 selos? Ele era provavelmente mais ou menos parecido com isso daqui. Aqui nós temos um pergaminho, no caso desse pergaminho da foto, escrito apenas por dentro, mas no pergaminho do texto, escrito por fora e por dentro, e nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selos, que eram aquelas massinhas, era cera que pessoas de autoridade de antigamente usavam para lacrar os seus documentos. Os selos, portanto, são lacres, e lacres que têm a ver com a autoridade de alguém. Normalmente, aquele que selava, ele tinha um sinete ou um anel com uma marca, e ele selava, ele colocava a cera ali, e ele colocava o símbolo da sua autoridade sobre aquele documento. E somente alguém com grande autoridade é que poderia abrir o documento. A história nos conta que o testamento do imperador Vespasiano era bem parecido com esse tipo de documento. Era um testamento selado com 7 selos. Mas a questão para nós no nosso texto é: o que é esse livro? O que é esse livro escrito por dentro e por fora? Os intérpretes de Apocalipse levantam várias possibilidades do que poderia ser esse livro. Por exemplo, eu tenho aqui o comentário de Grant Osborne, no livro de Apocalipse, e ele levanta 6 possibilidades. O livro poderia ser o livro da vida, que aparece algumas vezes ao longo da Bíblia, então o livro da vida do Cordeiro, contendo o nome de todos aqueles que serão salvos. Ou o livro poderia ser o Antigo Testamento, contendo a Torá, especialmente como uma referência à Torá. Ou também poderia ser o último testemunho, a última vontade e testamento, contendo a herança dos santos e selado com 7 selos.
Um quarto poderia ser um documento de divórcio assinado. Em quinto lugar, o Osborne levanta a possibilidade de que fosse um contrato duplamente escrito, ou, em sexto lugar, um livro celestial contendo o plano redentor de Deus e a história futura da criação de Deus. O Osborne conclui, assim, essa discussão a respeito desse texto. Uma combinação das visões 5 e 6, ou seja, um contrato e um livro celestial contendo o futuro. Uma combinação dessas visões é a que melhor se adequa aos dados que nós temos no Apocalipse. Os elementos relembram de maneira tão próxima os contratos judeus e romanos que o contexto deve ser encontrado aqui. Já não é essa a opinião do Bill. O Bill diz o seguinte no seu comentário: o livro, em Apocalipse 5, diz respeito a um plano predestinado que é escatológico em natureza, visto que o seu conteúdo é revelado nos capítulos 6 a 22 e resumido no capítulo 4, 1, como aquilo que deve acontecer depois dessas coisas, uma alusão daniélica indicando o fim dos tempos. O fato é que para o Bill, em outro lugar, ele diz assim: o livro é um testamento, o livro como um testamento. A interpretação acima de Apocalipse 5, 9 e 10, do hino de 5:12, também indica que o livro é um testamento que nomeia como herança a ser recebida. Então, para o Bill, a melhor opção de interpretação do livro é que o livro é melhor compreendido como sendo um testamento, e um testamento que contém os planos de Deus para o futuro. Então, o que nós temos aqui é isso: e vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por fora e por dentro, ou por fora e por dentro, selado com 7 selos, e depois já novamente Caiedon, e vi anjo forte anunciando, né? Querisson tá pregando, anunciando en phone megale, em voz grande, em voz alta: alguém é digno de abrir o livro e de tomar o livro, na verdade, de abrir o livro e de romper os selos dele. Note que aqui nós temos um ponto e vírgula na língua grega é o ponto de exclamação. E o problema que nós temos é que cai o 10 e ninguém era poderoso, ninguém podia, nem no céu e nem epitesgues sobre a terra, e nem hipocato tesgues, e nem abaixo da terra, ninguém podia abrir to biblion, o teblepen autó. Ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. A reação de João, ao ver que absolutamente ninguém era digno de abrir aquele livro, ninguém era digno de abrir o livro, de romper os seus lacres e nem sequer de olhar para esse livro. Lembre-se, livro que está nas mãos daquele que se assenta no trono. A reação de João ao descobrir que ninguém é capaz, ninguém pode fazer isso, é choro. João chora, cai eclaion poli, e chorei muito. A explicação de João do seu choro é essa: pois ninguém digno foi encontrado de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, é fato que às vezes isso é explicado como João chorou porque ele sabia que esse livro tinha que ser aberto, porque senão o futuro não seria revelado. Isso é possível. Mas o que o texto diz claramente
é que o choro de João se deveu ao fato de que não havia nenhuma pessoa digna sobre a terra. Esse foi o motivo declarado do choro de João. Ele chora porque absolutamente ninguém é digno de abrir esse livro. Então, nós temos mais um fato que acontece. E Reis, um dos presbíteros e um dos anciãos, disse para mim: Meclaie, não chore. E veja, eis que a Enikesen Roleon venceu o leão, aquele Roectes Files Judá, aquele da tribo de Judá, Reritza Davi, a raiz de Davi, ele venceu a Noixai para abrir, aqui a gente tem um infinitivo de propósito, ele Enikesen a Noixai, ele venceu para abrir o livro Kaitas Repta Esfragidas Autu e os 7 selos do livro. Ou seja, aqui então nós temos um daqueles 24 anciãos, um daqueles 24 presbíteros, que agora há pouco no final do capítulo 4 estava adorando a Deus por ele ser o Criador, agora estava adorando a Deus por ele ser digno como Criador. Agora nós continuamos no assunto da dignidade. A dignidade liga o capítulo 4 com o capítulo 5. No capítulo 4, o capítulo 4 termina falando Deus é digno. O capítulo 5 começa falando ninguém é digno. Ninguém foi achado digno, mas finalmente aquele ancião, aquele presbítero diz, não, existe alguém que é digno, aquele que é o leão de Judá, a raiz de Davi, ele é digno porque ele venceu e por causa disso ele é digno de abrir o livro e romper os seus 7 lacres, os seus 7 selos. E vi, agora então nós continuamos a visão de João e a descrição. Note que mais uma vez a gente tem uma preposição en messo, vi no meio do trono. Interessantemente, então, agora nós temos no meio do trono, vamos ver, não é? E vi no meio do trono e das 4 criaturas e no meio dos presbíteros eu vi um arnion, vi um cordeiro, restekos ros espangmenon, aquele cordeiro parado como um cordeiro que tinha sido sacrificado. Então, lembre-se que João teve essa visão, ok? Então, o que João viu? Ele viu literalmente essas coisas. O significado delas para nós pode mudar, mas João viu isso que ele está descrevendo. Ele viu um cordeiro, uma ovelha macho, não é? Um cordeiro, e esse cordeiro tinha as marcas de um cordeiro que fora sacrificado, um cordeiro que havia sido sacrificado, oferecido em sacrifício. E esse cordeiro tinha um querata, ou na verdade não um, porém repta, 7 chifres, e oftalmus repta, e 7 olhos, e mais uma vez nós temos uma dica interpretativa, roieisim ta repta pneumata tuteu, esses 7 olhos que são os 7 espíritos de Deus, apestalmenoi, enviados eis passantengen por toda a terra. Então, o que João viu? João viu um cordeiro. E esse cordeiro era um cordeiro que havia sido sacrificado. Ele tinha a aparência de um cordeiro que fora sacrificado. Esse cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. E esses 7 olhos eram os 7 Espíritos de Deus. João diz... ele veio e recebeu ou tomou Eilefen,
Aqui nós temos um perfeito, difícil esse perfeito, um perfeito do verbo lambano, por incrível que pareça. Ele tomou e ficou com ele nas mãos, tomou ektes dexias tu katemeno, ele tomou da mão direita, da direita daquele que está sentado sobre o trono. E é evidente que ele está falando a respeito do livro, ele tomou o livro da mão direita de Deus que estava sentado no trono. E então recebeu o livro, e quando Kairote, e quando recebeu o livro, Tatessarazoa, as 4 criaturas, Kairoi Eikosi Tessares Presbiteroi, e os 24 anciãos, Epesan. Então, novamente, eles se prostram, eles caem diante do Cordeiro, tendo recastos, cada um deles tendo uma cítara, bem literal, né? Quitaram uma cítara, uma harpa, caifialas e taças ou vamos com taças mesmo, não é exatamente taças, mas é mais aquele tipo de pote, não é? Um pote, potes nas mãos, travessas nas mãos, e esses potes, essas taças são de ouros, são de ouro, e elas estão cheias de tumiamaton, estão cheias de incenso. E aí, mais uma vez, nós temos uma dica de João a respeito do símbolo. O que é esse incenso? Esse incenso, os quais são as proseukai ton hagion, as orações dos santos. E cantavam cântico novo, dizendo. Então, agora, tanto as criaturas que no capítulo 4 cantavam Santo, 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 quanto os 24 presbíteros que no capítulo 4 cantavam Digno é o Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Agora eles se prostram diante do Cordeiro e eles cantam um novo cântico. Antes de falar a respeito do conteúdo desse novo cântico, vale a pena nós enfatizarmos um pouco essa expressão, esse incenso que é oferecido a Deus nesses containers, esse incenso que é oferecido nesses potes, por falta da expressão correta. Aliás, deixa eu pegar aqui o texto português. E taças, é traduzido como taças mesmo. Esse incenso que está dentro dessa taça, esse incenso são as orações dos santos. Note, portanto, que aqui no Apocalipse nós temos uma dica de que as orações feitas pelo povo de Deus, elas importam. As orações têm uma grande importância, as orações são reservadas por Deus em algo, em taças onde ele pode colocar, e essas orações têm um significado verdadeiro, elas fazem diferença verdadeira no transcorrer da história, e isso fica claro no Apocalipse. Que privilégio para nós sabermos que as nossas orações são guardadas no céu e que um dia as nossas orações farão diferença. Elas já fazem, evidentemente, diferença, e Deus muitas vezes responde às nossas orações, mas o fato é que quando nós pedimos justiça ao Senhor, assim como os santos do capítulo 7 fazem, o Senhor um dia vai fazer justiça completa, à medida que mais para frente no livro esse incenso é derramado na terra e a justiça de Deus é concretizada, a punição de Deus é concretizada sobre aqueles que não o temem. O fato, então, é que todas aquelas criaturas, as 4 criaturas e os 24 anciãos, eles cantam um novo cântico, e esse novo cântico diz Hagios. Lembre-se que no começo do capítulo ninguém era digno,
mas agora nós temos: digno és de receber o livro e de abrir os selos dele, pois esfragues, pois foste sacrificado e compraste egoraças tuteu ou toteu para Deus entorraimati com o sangue teu, ec passes de todas fileiras, as tribos e glosses e línguas, cailaú e povos e etnus e gentes ou etnias, embora etnia seja uma palavra muito contemporânea para esse texto. E tu fizeste eles ou deles para o Deus nosso. Tu os fizeste basileian kai hiereis, reino e sacerdotes. É interessante o fato de que ele não diz que nós fomos feitos reis, mas ele diz que nós fomos feitos reino e sacerdotes, e basileus sim, e reinarão sobre a terra. Por que existe um povo feito reino e sacerdotes que um dia tem a esperança de reinar sobre a terra? Por que isso vai acontecer? Por causa do Cordeiro. Foi por causa do sangue do Cordeiro, foi porque o Cordeiro foi sacrificado, e com o sacrifício dele, sacrifício que foi simbolizado por todos os sacrifícios do Antigo Testamento, o Cordeiro, que é o verdadeiro sacrifício, que apresentou a Deus o verdadeiro sacrifício de propiciação. O Cordeiro comprou pessoas de todas as tribos, povos, línguas, nações. O Cordeiro comprou pessoas de todos os lugares e transformou essas pessoas em reino e sacerdotes para o Deus e Pai, para o nosso Deus e Pai. Eu vou terminar mesmo para nós irmos mais rápido. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Então agora, além dos seres, dos 4 seres e dos 24 anciãos, agora nós temos esses muitos anjos, angelon polon, que cloto o trono, também em volta ao redor do trono. Então, e seres viventes, em volta do trono dos seres viventes e dos anciãos, esses anjos eram milhões de milhões e milhares de milhares, e eles proclamam em grande voz: Action extinto arnion to esprangmenon. Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber o poder, cai to Pluton e a riqueza, cai Sofian e a sabedoria, cai Skin e o poder, cai Timen e a honra, cai Doxan e a glória, cai Eulogian e as palavras de louvor, as palavras de bem-aventurança. E toda criatura que está no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo neles, todas as coisas que existem neles, ouvindo essa multidão de milhões, milhares e milhares de anjos, então eles também disseram: àquele que se assenta sobre o trono e ao Cordeiro, seja a eulogia, mesma palavra que terminou aqui em cima, o louvor e a honra e a glória, louvor, glória e honra, louvor, honra e glória, e o Kratos e o poder pelos séculos dos séculos. E as 4 criaturas dizendo, e as 4 criaturas estavam dizendo amém, e os anciãos se prostraram e prosequinesan e adoraram. O que nós temos, portanto, agora nesse novo capítulo, no capítulo 5, qual é
a lição desse capítulo, o que nós podemos aprender com esse texto. Eu estou tentando colocar aqui na tela, tirar a minha tela do computador. O que nós podemos aprender, então, nesse texto? Assim como aquele que se assenta no trono, assim como Deus o Pai, o Todo-Poderoso que se assenta no trono, assim como Ele é digno de louvor, de honra, de glória, de poder, de domínio, de todas as palavras de adoração possíveis e de que os mais poderosos seres do universo se prostrem diante dele. Assim também o Cordeiro. Existe um novo cântico por causa da obra do Cordeiro. O Cordeiro propiciou com o seu sangue, por meio do sacrifício, o Cordeiro que foi sacrificado. Esse Cordeiro, por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue, ele comprou para Deus uma multidão de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, e ele fez dessas pessoas uma multidão para Deus, um exército para Deus, um conjunto, um reino e um conjunto de sacerdotes e um povo que vai reinar sobre a terra. E por isso, por causa do seu sacrifício, o Cordeiro é digno. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, poder, glória, adoração, honra e todas aquelas palavras que vão sendo multiplicadas no Apocalipse. Portanto, que nós temos, assim como nós temos adoração a Deus o Pai no capítulo 4, nós temos adoração intensa a Deus o Filho no capítulo 5. Novos personagens aparecem, uma multidão inumerável de anjos, milhões e milhões e milhares de milhares, e todas as criaturas, não apenas criaturas humanas, mas absolutamente todas as criaturas que estão no cosmos, essas criaturas, então, todos juntos, se prostram e rendem louvores ao Cordeiro, porque o Cordeiro é digno. Ao pregar nesse texto, então, o que nós queremos? Nós queremos levar as pessoas que nos ouvem a entenderem o tamanho da grandeza da glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é digno, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar. E por causa do seu sacrifício, nós somos feitos reino, nós somos feitos sacerdotes para a glória de Deus. Então louvemos o Senhor, louvemos ao Cordeiro, porque eles são dignos de toda a nossa adoração. Até a próxima aula.